Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maiara, professora de matemática. A gente está aqui para mais uma aula de resolução de exercícios, envolvendo ainda figuras e formas geométricas, ok? Ficou alguns exercícios para vocês fazerem da nossa última aula, então agora a gente vai fazer a correção deles. Pode pegar aí o seu caderno, onde você resolveu, seu lápis, sua borracha e fazer a correção, ok? Vamos lá então. Fabiana trabalha numa fábrica de caixas. Observe as caixas que Fabiana fez. As caixas mais vendidas para colocar bombons têm a forma de cubos e paralelepípedos. Quais são elas? Era só a gente olhar para as figuras e dizer, né? Qual que é cubo e qual que é paralelepípedo. O nome dessa figura, essa daqui é um cubo, certo? Esse daqui, um paralelepípedo. E o nome desse? Cilindro. E essa daqui última é uma pirâmide. Então, quais foram as caixas mais vendidas? O tipo 1 e o tipo 2. Moleza, né? Super tranquilo. E exercício 2, escreva o nome do sólido que cada objeto se parece. Então, vamos lá. Aqui o primeiro, lembra a gente de qual sólido? Bom, vamos ver, ele tem 6 lados, todos os lados são quadrados, ele lembra o quê? Um cubo, certo? O segundo aqui que é um tijolo, vai lembrar qual figura, qual sólido geométrico? Vai lembrar o paralelepípedo. E aí vale uma boa observação. Qual é a diferença do cubo e do paralelepípedo? Alguém sabe me dizer? Exatamente, aqui no cubo eu tenho todas as faces iguais e todas as faces são quadradas, os lados iguais, ó, 4 lados iguais. Aqui não, eu tenho 2 bases iguais e os meus lados, as minhas faces laterais são em forma retangular, ok? O sorvete a gente até já tinha visto em um outro exercício, lembra pra gente o quê? Cone, a casquinha, né? Lá em cima, se for bem perfeito, pode até lembrar uma esfera, mas naquele caso não tá bem perfeito, né? Aqui, uma latinha de refrigerante, um cilindro, a bola, esfera. E aqui a gente tem o quê? Uma pirâmide de base, não consigo ver aqui, mas pode ser ou quadrada, mas quando eu falo de pirâmide são quadradas, ou também poderia ser aqui triangular, certo? Exercício 3. Complete o texto abaixo com as palavras que estão faltando. A pirâmide, acabamos de falar dela, é um poliedro com uma única face formado por um polígono, que vai ser a sua base. E as faces laterais são formadas por... Não tem certeza? Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó. Qual que é a face lateral dela? Formada pelo quê? Por um triângulo. Então, as faces laterais da pirâmide são formadas por triângulos, ok? Já o prisma é um poliedro com o quê? Eu falei que esse daqui era um prisma. Ó, o que que ele tem? 2 bases, certo? 2 bases iguais. Então, quando eu tenho par igual, eu chamo de base. E as bases são ligadas por faces laterais que são formadas por retângulo. As faces são retangulares. Então, como que ficou a nossa frase? A pirâmide é um poliedro com uma única face formada por um polígono e as faces laterais são formadas por triângulos. O prisma é um poliedro com 2 bases formadas por polígonos iguais. As bases são ligadas por faces laterais que são formadas por retângulos, ok? Então, a atividade de hoje, ainda falando de pirâmide. As pirâmides do Egito foram construídas com base em poliedros, é um poliedro, certo? A respeito destes poliedros, responda, qual é a forma de sua base? Qual é o formato da base das pirâmides? É um polígono, que polígono é esse? O quadrado, certo? Qual é a forma das suas faces laterais? Triângulo. E qual o nome que esse sólido recebe? Uma pirâmide de base quadrada ou uma pirâmide quadrangular de base quadrangular, certo? Exercício 2. Observe o sólido da figura ao lado e responda.
Quantas bases formam esse sólido? Bom, a gente viu que esse tipo de sólido é um prisma. E o prisma possui quantas bases? 2. Então, ó, uma base, 2 bases, certo? Então, quantas bases formam esse sólido? 2 bases. Quais polígonos estão formando este sólido? Bom, eu tenho as bases que são quadradas nesse caso, e aí eu tenho 4 faces laterais que são retângulos. Então eu tenho 2 polígonos formando os quadrados e os retângulos. Qual o nome que este sólido recebe? Bom, esse sólido, ele seria um prisma de base quadrada, mas ele tem um nome especial. Qual que é o nome dele? Ele é um paralelepípedo, certo? Exercício 3. Agora vamos lá, vamos escrever o nome de cada sólido geométrico que a gente tem aqui na figura. Então, a primeira figura que a gente tem, que sólido é esse? Que sólido é esse primeiro aqui que é formado por quadrado, todas as faces são quadradas e iguais? O cubo. O segundo a gente já viu, é o paralelepípedo. E essa terceira aqui, como que eu sei se é uma pirâmide ou um prisma? A pirâmide tem 2 bases iguais. Olha a base aqui. A pirâmide não, o prisma tem 2 bases iguais. Então aqui nós temos um prisma, certo? Como que eu vou dar o nome desse prisma? A gente sempre chama de prisma e aí a gente precisa identificar quem é o polígono que está formando essa base. Então é um prisma de base, quantos lados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um prisma de base pentagonal, ok? Porque é um pentágono, tem 5 lados. Aqui, será que é prisma? Não, né, gente? Não é prisma. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma pirâmide, ó, as faces laterais são em forma de triângulo, ok? Então, é uma pirâmide de base pentagonal. Eu não consigo ver aqui, mas aqui eu sei que tem 3. E aqui vai ter mais 2 lados, ok? Beleza? E a última aqui, eu tenho também uma pirâmide de base quadrangular, ok? Bom, atividades para a nossa próxima aula. Falando agora um pouquinho de polígono, tá? Vamos voltar lá em polígono. Professora, você falou aqui, ó, que aqui era um pentágono. Como que eu vou saber o nome dessa minha base? Vou saber completando isso daqui, procurando isso daqui, pesquisando um pouquinho. Ó, o nome de um polígono é determinado de acordo com o seu número de lados. O polígono que possui 3 lados chamamos de triângulo. De 4 lados chamamos de... Vocês que vão me responder. 5 lados de pentágono, 6 lados de... E assim por diante. Preenche lá em casa. E exercício 2. Observe as figuras abaixo e responda. Quais delas são quadriláteros? Quais delas são paralelogramos? Ih, o que é paralelogramo? Não sei, se vai dar uma pesquisadinha, a gente vai conversar sobre isso na próxima aula. E quais delas são trapézios? Ok? E exercício 3, para as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro ou F para falso. Então aqui tem as opções, chamamos de paralelogramos quadriláteros com 2 pares de lados iguais. Será que isso é verdade? Mentira? Sei, você vai pensar um pouquinho. Lê cada uma das alternativas, escreve aí no caderno e marca V ou F. V para verdadeiro e F para falso. Na próxima aula a gente faz a correção e vamos descobrir se vocês vão acertar tudo. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Tchau, nos vemos na próxima aula.